Saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos, obrigado, Gil. Nós vamos estudar nesta manhã o Salmo 118. Eu peço a você que deixe a sua Bíblia aberta nele. Mas a última coisa que nós vamos fazer, a penúltima coisa que nós vamos fazer é ler o texto. Primeiro nós vamos ter uma série de explicações introdutórias, para depois então nós lermos o texto de maneira mais instruída, mais informada. Meus irmãos, este é o quarto ano, 2024 é o quarto ano que estou à frente da igreja. E aqui na igreja vai ser a terceira vez que eu prego este sermão. Estou repetindo, mesmo, consciente. E eu podia pregar outras coisas, eu conheço outros textos da Bíblia. Mas eu tive muita clareza essa semana sobre a necessidade de repeti-lo. Um pouco porque conversava com o licenciado André, lá no seminário. Estamos refazendo já lá algumas matérias, né? Ele está desejoso de continuar se atualizando e algumas matérias que eu leciono que ele não fez a aula comigo e a gente está se aproximando lá. E aí eu comentei sobre o texto e certeza que eu preguei do texto quando ele já estava aqui. E ele falou: pastor, mas eu não estou lembrado dessas coisas. E aí veio o primeiro estalo: a gente esquece. A gente precisa falar várias vezes as mesmas coisas. Depois eu me lembrei que vários de vocês não estavam aqui ano passado. Nossa igreja tem recebido muitos irmãos novos e nós ficamos felizes por isso. Mas depois me lembrei também que quando estamos estudando o livro do Êxodo, o que é o caso, e hoje à noite vamos falar sobre a mensagem do livro do Êxodo, as coisas voltam a se ligar na nossa mente, porque a gente vai percebendo novas camadas de significado no texto bíblico. Eu vinha para cá agora com o meu filho, de Uber, e aí a gente passou na porta de uma igreja católica e estava todo mundo trazendo os seus ramos, né? E aí então eu falei: olha filho, hoje é domingo de ramos, né? Vou pregar sobre isso. E foi curioso que ele também não teve essa mesma ideia. Não, você já falou sobre isso ano passado, né? Não. Mas ele falou assim: mas você não vai falar sobre o Êxodo? Eu falei: não vou, mas vou. Ele falou: ah, entendi. Então é um pouco sobre isso, meus irmãos, que nós vamos falar nesta manhã. Então, por favor. Pois não? Caiu o slide? Estamos com problemas técnicos aqui. Então, pense comigo um pouco a respeito disto. Você deve ter visto em algum momento alguma manifestação a respeito disso. A Igreja Católica Romana usa o domingo, que é hoje, o domingo que antecede a Páscoa, para lembrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e o fato de que a multidão forrou o caminho por onde Jesus ia passar, com ramos de palmeiras e com as suas vestes. Então, a Igreja Católica tem o hábito de convidar as pessoas a trazerem ramos, para que esses ramos sejam abençoados e levem a bênção que o padre dá a esses ramos para a sua casa. Nós não temos o hábito de fazer isso. Nós não abençoamos objetos porque cremos que Deus abençoa pessoas. Isso é o que nos importa. Então, você não precisa ficar preocupado, porque nós não vamos fazer nada parecido com isso, convidando você a trazer um ramo para que ele seja abençoado. A bênção de Deus está sobre mim e sobre você, na medida em que nós compreendemos o significado desta data e o que aconteceu de benéfico para os humanos pecadores quando Jesus entrou em Jerusalém naquela data. No entanto, isso não significa que nós não devamos entender e até explicar e até mencionar esta data. De fato, quando nós pensamos nos últimos dias de Jesus na terra, fica claro que foi no domingo que antecedeu a Páscoa que ele entrou em Jerusalém e a multidão forrou o caminho com ramos, não é? E em Mateus capítulo 21, nós vamos ver a conexão disso com a Páscoa. Mateus 21 nós lemos que cortaram ramos de árvores e que clamaram a Jesus: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. E o Salmo 118, que é o texto que eu vou explicar nesta manhã, fala sobre bendito o que vem em nome do Senhor, no verso 26, e o verso 27 diz:
o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Então, o que nós sabemos? Que a ideia de forrar o caminho com ramos e de chamar Jesus de bendito o que vem em nome do Senhor, vem do Salmo 118. E isso aconteceu no domingo que antecedeu a Páscoa. E hoje é o domingo que antecede a Páscoa, e por isso nós vamos falar sobre o Salmo 118, certo? Como é que nós sabemos disso na Bíblia? João capítulo 12 nos conta. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. E no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, bendito que vem em nome do Senhor. 6 dias antes, se a Páscoa, naquele ano em que Jesus foi sacrificado, caiu numa sexta-feira, 6 dias antes era no sábado anterior, e no dia seguinte foi no domingo. Então aqui estão as evidências bíblicas da datação que nós estamos utilizando. Então a primeira coisa que nós gostaríamos de falar a você é que o Salmo 118, que vamos expor nesta manhã, se relaciona com a Páscoa. Por quê? Porque é dele que vem a ideia da entrada triunfal, onde o caminho de Jesus é coberto com ramos, onde a multidão que aclama Jesus diz, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas há mais coisas que fazem com que esse salmo se relacione com a Páscoa. Lembre você que a primeira Páscoa é aquela em que os israelitas escravizados no Egito, fazendo tijolos para Faraó, recebem Moisés e Arão, enviados por Deus. Eles falam com Faraó, Faraó inicialmente se recusa, as pragas acontecem, e aí então a última das pragas é aquela em que um sangue de um cordeiro inocente é colocado nas portas das casas dos hebreus, o anjo vingador de Deus passa por ali, todas as casas que não estão protegidas com o sangue têm o seu primogênito morto por Deus, e aí então finalmente eles são libertos do Egito, atravessam as águas do Mar Vermelho, e então o exército de Faraó é afogado no mar, e o povo canta. Primeiro Moisés canta, e depois Miriam e as mulheres cantam. E no cântico de Moisés, você vai encontrar as seguintes expressões lá em Êxodo, capítulo 15. Note, nós estamos falando dos Salmos, nós estamos falando da Páscoa, nós estamos falando de Jesus e da entrada triunfal nos Evangelhos, mas nós estamos buscando raízes no livro do Êxodo, certo? Então, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, disse Moisés em Êxodo 15. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Isso é o que Moisés cantou em Êxodo, capítulo 15, depois que o faraó e o seu exército foram afogados nas águas do Mar Vermelho. No Salmo 118, o que Davi canta é extremamente parecido. Pode notar aqui, Salmo 118, verso 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Você percebe os paralelos? É óbvio, meus irmãos, que quando Davi escreve o Salmo 118, ele tem como pano de fundo o cântico de Moisés, quando o faraó e o seu exército foram afogados no Mar Vermelho, por ocasião da Páscoa, por ocasião da libertação do povo hebreu da escravidão egípcia. Então, o Salmo 118 se relaciona com a Páscoa por causa dos ramos, por causa da expressão bendito que vem em nome do Senhor e porque ele ecoa o cântico de Moisés. Mas há mais coisas ainda. Nós sabemos que o livro dos Salmos tem várias seções e uma delas se chama Halel egípcio. Halel é o verbo hebraico para louvar. Por isso, Haleluia, que quer dizer louvai ao Senhor. Halel, louvai, Lu, vós, Iá, Yavé. Louvai ao Senhor, Haleluia. Aleluia. Então, o Halel, que quer dizer o louvor egípcio, é uma coleção que vai do Salmo 113 até o Salmo 118 e que tem várias conexões com a libertação do povo de Israel do Egito. E essas canções, isso é muito bem atestado nos documentos hebraicos, essas canções eram cantadas por ocasião da Páscoa. Vejam o Salmo 114, que pertence ao Halel egípcio, que diz assim: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de... Perdão, irmãos.
quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha. Então é a ocasião da Páscoa. O verso 12 do Salmo 116 diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. A expressão cálice da salvação aqui se refere ao cálice de vinho que era bebido durante a cerimônia da Páscoa. Quando se comia a carne de um cordeiro, se comia pão asmo sem fermento, ervas amargas e se tomava um vinho. E esse cálice da salvação era o cálice da cerimônia de Páscoa. E bendito que vem em nome do Senhor já nos parece bastante claro, não é? Pois bem, em Mateus 26 nós lemos que quando prepararam a Páscoa para Jesus comer, cantaram um hino depois de comerem a Páscoa e foram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, nós não sabemos qual foi o hino que Jesus cantou, mas nós temos uma grande chance de acertar quando nós pressupomos que ele cantou alguma coisa entre o Salmo 113 e o Salmo 118. Por quê? Porque trata-se do Halel egípcio, certo? Quando Paulo fala, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo em referência à Santa Ceia, ele está se referindo ao cálice da salvação, o cálice da cerimônia da Páscoa, que agora é a nossa Santa Ceia. Então, essas conexões vão nos mostrar que o Salmo 118 se relaciona com a Páscoa, porque pertence ao Halel egípcio. Mas existe mais, né? Como já falei, o Senhor Jesus cantou um hino com os seus apóstolos e ele era um salmo cantado na Páscoa. Ou seja, vamos olhar para este salmo como um salmo de Páscoa. Vamos tentar enxergar a conexão deste salmo com a Páscoa. Primeiro por estes 3 pontos e depois a partir do que eu vou expor mais à frente. Mas também é um salmo que se relaciona com Davi. O Salmo 118 vai nos apontar Davi de algumas maneiras. Você deve se lembrar que Davi não está nessa fotografia aí, nesse desenho. Esse é Jessé apontando o seu filho mais velho para o profeta Samuel. Deus falou que tinha um rei segundo o seu coração na família de Jessé. Davi sequer foi considerado. Davi ficou tomando conta das ovelhas. Ele não era dos mais bonitos, dos mais velhos, dos mais fortes. E então, nem o pai dele estava levando muita fé nele. E quando Davi se torna um grande guerreiro, mata Golias e vai para as guerras e volta bem sucedido, agora já é Saul que não está muito satisfeito com Davi. Então, primeiro nós vemos uma certa rejeição por parte dos seus próprios familiares. Depois nós vemos Davi sofrendo rejeição por parte de Saul. Depois nós vamos ver que, morrendo Saul e seus filhos, Davi foi ungido, mas inicialmente apenas como rei sobre a tribo de Judá. As outras 11 tribos resolveram seguir um dos últimos filhos remanescentes de Saul. E assim ficou por 7 anos, até que Davi pôde reinar sobre as 12 tribos unificadas. Mas mesmo depois que Davi assumiu o reino, nações vizinhas se rebelaram e não quiseram reconhecer o reinado de Davi sobre Israel. E há um caso em que os amonitas se rebelaram e tentaram guerrear contra Davi para usurpar o trono do ungido do Senhor. Isso está lá no 2º livro do profeta Samuel. Ou seja, Davi enfrentou muita oposição e muita rejeição. Por isso, inclusive, ele escreve o Salmo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, muita gente não queria ver Davi como rei. No entanto, ele era o ungido, o Messias do Senhor para o povo de Israel. E então, como de fato ele foi ungido por Samuel naquela ocasião, ele acaba sendo finalmente aceito. Jonatas, o filho de Saul, o recebe, e depois que ele conquista Jerusalém e a faz capital do reino, ele agora é reconhecido como rei sobre as 12 tribos, e até mesmo os sírios e amonitas que o haviam rejeitado, agora derrotados por ele, precisam se curvar diante dele e reconhecer que ele era o rei. E ele vai ser um rei, inclusive, que vai deixar o seu sucessor. Ele vai indicar Salomão como o seu sucessor e a sua dinastia, como nós bem sabemos, durará para todo sempre, como Deus lhe havia prometido. E isso está no Salmo 118, porque o Salmo 118 diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ou seja, Davi foi inicialmente rejeitado, mas Deus o chamou para ser uma pedra estratégica,
uma pedra fundamental na sua obra, e foi Deus quem fez isso. Pedra angular é uma incógnita. Alguns acreditam que seja essa pedra que fica bem no meio do arco e que recebe toda a atenção. Os engenheiros sabem explicar isso melhor do que eu, mas é aquela pedra que, se você derrubar, cai tudo, porque ela segura toda a tensão dessa semicircunferência, desse arco que aí está. Para alguns, a pedra angular seria esta pedra. Para outros, a pedra angular seria a pedra da esquina, que tem também uma importância muito grande. Para nós, não há muita diferença de qual pedra é, desde que nós saibamos que é uma pedra essencial para a construção, que é uma pedra fundamental, que, se ela for tirada, todo o edifício estará comprometido. E essa é a questão. Davi foi rejeitado por muitos, mas Deus fez dele uma pedra estrutural em sua obra. E aí então nós lemos já na liturgia, no Salmo 144, Salmo de Davi, que as nossas filhas sejam como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. E isso então nos faz entender que o Salmo 118 se relaciona com Davi, uma pedra rejeitada que virou uma pedra angular. Também nós vamos ver na história de Davi que várias vezes tentaram matá-lo. O rei Saul procurou encravar a Davi na parede com a sua lança, e não fosse a esposa de Davi, Mical, que era filha de Saul, ajudá-lo a fugir, Davi teria morrido. Os soldados de Saul queriam matar Davi. E então nós conhecemos o episódio em que Saul ataca Davi com uma lança. Também houve outra ocasião em que Davi preferiu fugir, né? Davi escreveu o Salmo 59, melhor dizendo, para falar desta questão. Quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa para o matar, que é exatamente esse episódio, Davi escreve o Salmo 59. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Depois, quando estava tão difícil ficar em Israel por causa de Saul, Davi fugiu para os filisteus, o que é uma coisa muito assustadora. Davi estava mais à vontade na terra do Golias do que na terra do Davi. Ele foge para o território do inimigo, e todo mundo conhece Davi, todo mundo sabe do que ele fez, mas ele prefere ir para lá. E quando o rei fala assim, esse aí é o inimigo, Davi se finge de maluco, começa a babar, deixa a baba escorrer pela barba, e aí então essa estratégia estranhíssima acaba funcionando, e depois Davi escreve o Salmo 34, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso Davi se foi. No Salmo 34, Davi diz assim, busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Bem-aventurado o homem que se refugia no Senhor. Agora nós estamos vendo Davi como não só uma pedra rejeitada que virou angular, mas como alguém que foi livrado dos inimigos pela ação de Deus. Veja, há outra ocasião em que, logo que Davi sai da terra dos filisteus, ele se refugia na caverna de Adulão. Por quê? Entre os filisteus não está bom de ficar, mas entre os israelitas também não dá. Então ele vai para a caverna. E lá ele fica na caverna durante um bom tempo. E lá ele escreve o Salmo 142, oração que Davi fez quando estava na caverna. E ele clama, né? A ti, Senhor, eu clamo e digo, tu és o meu refúgio. Me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, tira minha alma do cárcere. Essa é a história de Davi. E veja que o Salmo 118 fala sobre isso. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Ou seja, o Salmo 118 vai falar sobre isso. E uma última palavra aqui no Salmo 144 ainda. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, o seu servo, como nós já lemos no Salmo 144. Ou seja, o Salmo 118 se relaciona com Davi, uma pedra rejeitada que virou angular, um amparado e salvo por Deus, livrado dos inimigos. E há mais uma coisa aqui que é profundamente estranha nesse salmo. E nós vamos ver aqui primeiro o contexto disso. Saul queria muito que Davi morresse, mas não tinha jeito, Davi não morria. Então ele chega uma hora em que ele precisa cumprir a sua promessa e entregar Mical em casamento para Davi.
E ele pede um dote. E o dote que Saul pede é 100 prepúcios de filisteus. Ele quer nada mais, nada menos do que a parte externa, né, do órgão genital de 100 homens filisteus. Só que você sabe muito bem que Davi não podia chegar lá e perguntar para o filisteu: quanto você quer pelo seu prepúcio? Eu estou comprando alguns para entregar de dote. Ou, com licença, senhor filisteu, será que o senhor poderia me ajudar aqui? Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, só vem aqui pedir o seu prepúcio. Ele não vai poder fazer uma coisa dessa. Ele vai ter que chegar e matar o inimigo para conseguir esse prepúcio. E Saul aposta que nessa empreitada, uma chance em 100, algum filisteu ia matar Davi. Só que isso não acontece. E Davi faz mais, ele traz 200 prepúcios de filisteus e entrega para Saul. Não era uma coisa que dava para forjar, não, porque não dá para conseguir prepúcios entre israelitas, nenhum deles tem. Já foi embora faz tempo, eles foram circuncidados quando tinham 8 dias. Então ele precisava conseguir prepúcio do inimigo mesmo. E dentro daquela sacolinha tem o nojento dote de 200 prepúcios filisteus. Por que eu estou contando isso para você? Porque no Salmo 118 fala sobre isso. É dito assim: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Mas a palavra destruir ali é circuncidei. Circuncidei. A ideia de destruir está contida dentro de circuncidar. Mas é um pouco confuso para nós, porque nós costumamos pensar na circuncisão como um sinal de inclusão do povo de Deus no pacto. Se você lesse, todas as nações me cercaram, mas eu as circuncidei, poderia dar a ideia de que você as incluiu no pacto, o que não foi o que aconteceu. O que aconteceu é que circuncidar quer dizer circuncisão. Cisão é um corte, circundante, cortar completamente. Essa é a ideia. Eu cortei completamente quem me cercou. Eu circuncidei os meus inimigos. E note que ele fala isso 3 vezes, versos 10, 11 e 12. Em nome do Senhor a circuncidei. Em nome do Senhor a circuncidei. Isso então faz com que a gente entenda. Davi foi quem circuncidou o inimigo mesmo. Quem destruiu completamente o inimigo. Por último, você sabe que Davi lutou contra Golias. E que quando ele chega para lutar com Golias, Golias fala assim: acaso eu sou algum cachorro para você vir contra mim com pedra e pedaço de pau, rapaz? E aí Davi diz assim para ele: você vem contra mim com espada e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. E aí então você percebe que o Salmo 118 fala isso também. Em nome do Senhor eu circuncidei, em nome do Senhor eu circuncidei, em nome do Senhor eu circuncidei. Ou seja, o Salmo 118 se relaciona com Davi, uma pedra rejeitada que virou angular. Alguém que foi perseguido pelos inimigos, mas foi amparado e salvo por Deus. Alguém que circuncidou, cortou, destruiu completamente o inimigo e que lutou em nome do Senhor. Um salmo de Páscoa, um salmo que se relaciona com Davi. Mas também um salmo que se relaciona com o santuário. Nós vamos ver daqui a pouco na exposição do livro do Êxodo, que assim que Moisés tira o povo de Israel do Egito, ele leva o povo aos pés do Monte Sinai e lá constrói o tabernáculo, o santuário. E Davi faz a mesma coisa. Assim que ele unifica o povo de Israel que estava disperso, ele leva o povo para Jerusalém, a sua capital, e lá ele se encarrega de trazer a arca, de preparar as coisas para a adoração, e ele tem inclusive a ideia de erguer um santuário, coisa que Deus não autoriza, mas fica a tarefa ao encargo do seu filho Salomão. Então essas coisas são importantes também. E o Salmo 118 fala sobre o santuário. Nós lembramos aqui a situação de Davi tentando trazer a arca, com excelentes intenções, mas com pouca informação. Ele traz a arca em carro de boi, coisa que não era para ser feita. Isso veio da ideia dos filisteus, quando fizeram isso lá atrás. E quando Uzá, muito cheio de boas intenções, toca na arca, ele acaba morrendo, porque isso não era permitido. E aí Davi, muito assustado, diz assim no Salmo 15: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? O Senhor é muito santo. Como é que nós vamos chegar à tua presença se Uzá apenas encostou na arca e morreu, não é?
E aí então, depois, numa segunda tentativa, onde agora sim eles estão transportando a arca pelos varais, e agora sim você vê Davi é assustado, e um passo que os sacerdotes dão, um sacrifício é feito, mais um passo, outro sacrifício, todos querem respeitar a santidade de Deus. Agora sim o Salmo 24 é escrito: quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai entrar naquele lugar? Aquele que é puro de mãos. E assim vai, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória é o próprio Deus, presente na Arca da Aliança, que está entrando em Jerusalém, e Davi diz: abram-se, portas de Jerusalém, para receber a arca. Deus está chegando. Davi está enxergando esta questão quando ele traz a arca. E assim, quando ele coloca a arca lá no seu lugar, em Jerusalém, ele está terminando esta obra. Quando ele escreve o Salmo 118, abri-me as portas da justiça, entrarei por elas, esta é a porta do Senhor, ele está falando de algo bastante parecido. E ele está, inclusive, além de falar das portas da justiça, falando sobre a casa do Senhor e falando sobre o altar no Salmo 118. Então, o Salmo 118 é um salmo que fala da casa do Senhor, um salmo que fala do altar, um salmo que fala das portas da justiça. Ele tem preocupações com o santuário. Eu já disse a você até agora que o Salmo 118 fala da Páscoa, que ele fala de Davi e que ele fala do santuário. Quero agora só terminar dizendo que ele fala do rei. E como eu sei que ele fala do rei? Primeira questão, o Salmo 118 no verso 9 diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. E a pergunta é: quem confiaria na palavra de um príncipe? Ou melhor dizendo, quem conseguiria ter acesso ao conselho de um príncipe? Só um rei. Você não conseguiria marcar para amanhã de tarde uma audiência com o rei Charles ou com o príncipe William se você quisesse. Não funciona assim. Certo? Então era preciso que você tivesse realmente uma autoridade superior. Então o rei tem conselho com os príncipes. Mas o Salmo 118, verso 10 diz assim: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Bom, nações cercando uma pessoa, eu não sou tão importante assim para que mandem exércitos para me cercar. Mas um rei seria uma pessoa importante deste tanto. Então, cercado por nações, ele vence, inclusive. E por fim, no Salmo 118 nós vemos Davi falando, né? Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Quem é que poderia dar ordens a todo o povo de Israel? Aí vocês, israelitas, quero ver agora, hein? Todo mundo falando que a misericórdia do Senhor dura para sempre. E aí todo mundo fala, sim, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Quem teria essa autoridade? E a resposta é um rei. Então, dando ordens a todo Israel. Agora então, meus irmãos, vamos ver aqui como seria o conjunto das coisas que eu já lhes disse. Primeira questão, Salmo 118 fala sobre a Páscoa. Por quê? Porque ecoa o cântico de Moisés, porque pertence ao Halel egípcio, porque foi cantado por Jesus na ocasião da Páscoa. O Salmo 118 ecoa o santuário. Por quê? Porque fala das portas da justiça, da casa do Senhor e do altar. Ele fala sobre Davi, que foi rejeitado, mas se tornou a pedra fundamental, que circuncidou o inimigo, que foi amparado e salvo pelo Senhor de todos os seus inimigos. O Salmo 118 se refere ao rei, cercado por nações, mas a destruiu, que toma conselhos com príncipes e que dá ordens a todo o povo de Israel. Então agora, vamos tentar fazer uma leitura do Salmo 118. E eu convido você a fazer essa leitura comigo por aqui. Daqui a pouquinho a gente acompanha o resto. Primeiro, Davi. Essa é a parte que eu vou fazer. Eu vou ler. Rendei graças ao Senhor. Sou eu que estou falando com Israel. Vocês são Israel agora. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel. Fala você como Israel agora. Nós vamos ter que ler esse salmo assim. Agora sou eu de novo, Davi. Diga, pois, a casa de Arão. Eu estou falando agora com todos os sacerdotes. E agora vocês são os sacerdotes. Sou eu de novo. Digam, pois, os que temem ao Senhor. E agora eu estou falando com todo o povo outra vez. E vocês?
Você está entendendo o que está acontecendo? Davi chegou em Israel e fala: vamos dizer que a misericórdia do Senhor dura para sempre, ordens aos israelitas, ordem aos sacerdotes, ordem a todo o povo. Agora Davi vai dar um testemunho para esse povo. Ele vai dizer do seu livramento e da vitória que Deus lhe deu. Em meio à tribulação invoquei o Senhor me ouviu e me deu folga, o Senhor está comigo. Como é que eu sei que é Davi que está falando? Por causa dos verbos. Invoquei, eu é que invoquei. O Senhor está comigo, é eu, certo? Pronomes. O Senhor está comigo, diz o verso 7, né? É melhor buscar. E aí então a gente vai vendo aqui no verso 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A destra do Senhor se eleva, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Ele conta que as nações o cercaram, mas que ele as circuncidou, que ele encontrou refúgio no Senhor, e ele fala sobre tudo que Deus fez por ele. E aí então, depois disso, Davi solicita entrada no santuário. Isso deve ter acontecido depois que Davi voltou de uma guerra vitorioso. Então, quando ele volta vitorioso, ele quer que todos adorem ao Senhor. E ele começa: diga Israel que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Digam sacerdotes, diga povo. E aí então ele conta o seu testemunho: nações me cercaram, mas eu a circuncidei, Deus está comigo, eu invoquei a Deus, Deus me livrou. E agora então ele solicita entrada no santuário. Ele diz: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Voltando vitorioso da batalha, ele quer adorar lá no santuário. E aí então os sacerdotes vão dizer para Davi o seguinte: fala vocês. Ok, e aí então o que acontece? Davi adora. Por que eu sei que está mudando tão depressa assim? Por causa dos pronomes. Me acudiste, minha salvação. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, Davi está falando de si, essa veio a ser a principal pedra angular. E agora todo o povo adora. E como é que eu sei que é o povo que está falando? Por causa do pronome. Nossos olhos, alegremos, salva-nos, concede-nos. Percebe? Davi adorou e agora o povo adora. Você é o povo, leia por favor. Uma pausinha bem pequena para dizer: se você coloca num cartão de aniversário para algum irmão seu, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, não faz isso. Porque o dia a que esse versículo se refere é o dia da vitória do ungido do Senhor sobre os seus inimigos. É o dia de Cristo e não o dia do aniversariante. Não vamos pegar tão facilmente o livro que fala das vitórias do ungido do Senhor para falar a respeito das nossas coisas. Pega um versículo sobre ação de graças, será mais adequado, tá certo? Mas vamos lá, você percebe, agora o povo está adorando. E agora o povo abençoa o rei. O que é que o povo diz? Bendito o que vem em nome do Senhor. E o povo abençoa os sacerdotes. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Depois o povo conclama a adoração. E como é que eu sei que é o povo? É sempre por causa dos pronomes. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. O que é isso? É a ideia de pegar mesmo ramos de árvores e enfeitar tudo. Por quê? Porque é um dia de festa. Nós vamos adorar a Deus no seu santuário, porque o rei que está chegando venceu o inimigo, ele está vindo aqui, ele está conclamando a todos nós para a adoração. Ele foi perseguido, ele foi rejeitado por muitos, mas ele triunfou, ele nos traz em vitória até a presença do Senhor para adorar. E aí então o rei adora: tu és o meu Deus, render-te-ei graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te. E o rei termina conclamando a todos, como no início: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o contexto do Salmo 118. Davi está chegando de uma batalha, Davi está comemorando a sua vitória, Davi está mostrando ao povo que, apesar de ter sofrido,
rejeição, apesar de ter sofrido oposição, Deus o fez vitorioso. E que agora a sua vitória é a vitória de todo o seu povo, e ele vai adorar e vai levar todo o povo à adoração com ele. Então ele chega, conclama a todos que reconheçam que a misericórdia do Senhor dura para sempre, conclama que todos adorem ao Senhor com ele e leva o povo em direção ao santuário para adorar a Deus. E isso é feito com ramos, e isso é feito quando se diz que o rei é o bendito que vem em nome do Senhor. Esse salmo, portanto, se relaciona com Jesus. E é importante que a gente lembre que os salmos apontam para Jesus, e o próprio Senhor Jesus disse isso. Conversando com os discípulos no caminho de Emaús, e com outros mais tarde, ele fala a respeito de que o que está escrito a seu respeito constava na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então os salmos falam de Cristo. E agora então nós vamos ver como que essa questão toda se relaciona a Jesus. Quando se fala de Páscoa, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é quem foi morto em nosso lugar, não é? E o Salmo, nós já vimos bem, se relaciona com a Páscoa, era cantado na Páscoa. Também Jesus é o santuário de Deus entre nós. Ele é o tabernáculo de Deus entre os homens. Jesus é a pedra fundamental, a pedra que os construtores rejeitaram. Se Davi foi rejeitado, Jesus foi muito mais. Tentaram matar Davi, mas Jesus foi morto, não é verdade? E Jesus é o Rei dos Reis. Ou seja, todas essas questões nos remetem ao Senhor Jesus, entrando agora em Jerusalém, montado num jumento para cumprir a profecia, como tudo estava escrito. Então, perceba que no texto de João 12, na Páscoa, o povo clama Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, ele é o Rei de Israel. O povo falava sobre Jesus em linguagem davídica. E nós vimos em outros lugares que estava dizendo Hosana ao filho de Davi. Davi então está muito diante dos olhos do povo quando eles veem Jesus entrando. E é curioso que os discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele. E também de que isso lhe fizeram. Ou seja, só depois que Jesus morreu, subiu aos céus e tudo mais, é que eles olharam e falaram assim, rapaz, você reparou no que a multidão cantou? Você reparou como eles prepararam o caminho? Você reparou no que Jesus fez? Você reparou que tudo isso é o cumprimento do rei davídico, que foi rejeitado, que venceu o inimigo, que entrou vencedor na cidade de Jerusalém, que fez com que todos louvassem a Deus por sua vitória grandiosa, que teve um caminho adornado com ramos, que chegou até o altar para adorar e que foi recebido com a expressão bendito que vem em nome do Senhor. Você reparou nisso? Os discípulos vieram a entender e nós hoje podemos entender também. Ou seja, Êxodo 15 começa com Moisés cantando que Deus matou o faraó, que era o seu inimigo. Davi cantou no Salmo 118 que Deus matou os filisteus, que eram o seu inimigo. Mas Jesus matou o nosso pior inimigo, a morte, o pecado, Satanás. E agora ele nos convida a entrar vitoriosos. E sabe o que é curioso? Agora aqui a gente precisa se perguntar. Moisés vai lá, tira o povo de Israel da escravidão, mata o inimigo, traz o povo até a montanha, que é o lugar do santuário da presença de Deus, constrói o tabernáculo para o povo adorar. O que existe na Páscoa que está em comum com Davi, que está em comum com Cristo? A libertação do inimigo, a trazer o povo até a presença de Deus e adorar a Deus num santuário. O que Davi fez? Exatamente a mesma coisa. Mas o que Jesus fez? Essa coisa no grau elevado à máxima potência. Então, é a história da Páscoa, é a história de Davi, é a história de Jesus, afinal de contas. E o que é que a multidão canta? Eles cantam a expressão Hosana. A expressão Hosana nada mais é do que o Salmo 118, verso 25. Que se você for ver aí na tua Bíblia, está escrito assim: salva-nos, ó Senhor, nós te pedimos, concede-nos misericórdia. A expressão em hebraico, salva-nos, Senhor,
concede-nos prosperidade. A expressão salva-nos, Senhor, se fala em hebraico Hana Yahvé Hoshiana. Hoshiana, para falar no grego, Osana, ou Osana, ou alguma coisa parecida. E quando você passa do grego para o português, ficou Osana. O que é que a multidão cantava para Jesus quando dizia Osana ao filho de Davi? Salva-nos, filho de Davi. Você está entrando em Jerusalém, nós estamos dizendo que você é o bendito que vem em nome do Senhor, nós estamos preparando o caminho glorioso da festa e estamos dizendo salva-nos. É isso que a multidão dizia. Então, todas estas coisas são importantes. E o que é curioso, onde é que Jesus vai chegar assim que ele entra em Jerusalém? Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem o reino de Davi, nosso pai, Hosana, nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se já fosse tarde, saiu para Betânia. Jesus entra e vai direto para o templo. E sabe o que ele vai fazer nos dias seguintes? Ele vai purificar o templo, vai expulsar os cambistas, vai dizer, a casa do meu pai será chamada casa de adoração para todos os povos. E ele vai cumprir todas as profecias escritas a respeito dele. Então, esse é o sentido da data que nós estamos comemorando no dia de hoje. E as aplicações são muitas. Toda a escritura é útil. Você precisa entender, e eu creio que você tem recebido elementos para fazer essas ligações do púlpito desta igreja. Você precisa entender que a história de Moisés não é a dele, é a história de Jesus. Moisés concorre, no máximo, ao prêmio Oscar de ator coadjuvante. Entendeu? É só. Há outros personagens na Bíblia que são figurinistas. Mas o protagonista, o dono de todas as estatuetas que se referem a melhor ator, melhor roteirista, é Cristo. É o livro dele, é a história dele, é a obra dele. E é assim que nós precisamos entender. E é por isso que nos é tão importante estudar a Escritura, para poder compreender as suas muitas camadas. Jesus é o centro de toda a história e é o único caminho que nos leva a Deus. Por que não aceitamos outros meios de nos chegarmos a Deus? Porque a Escritura está mostrando Deus e sua obra, toda ela apontando para a pessoa e para a obra de Jesus. O que é também muito curioso aqui, meus irmãos, é que o inário do povo de Israel nos ensina a cantar. Quando nós escolhemos as canções do nosso culto e todas elas têm conexões com a palavra que nós aprendemos, é porque nós aprendemos a cantar com o livro dos Salmos. Eu não sei se você reparou, mas na liturgia nós lemos o Salmo 144, que dizia, bendito que vem em nome do Senhor. E aí então nós cantamos o ajuntamento que dizia, Deus, bendito Rei e Salvador. E foi colocada esta canção exatamente para bendizermos ao Senhor, como nos foi ordenado e como foi feito pela multidão em relação a Jesus no domingo de Ramos. Depois nós lemos que a multidão cantava hosanas, e que forrava o caminho com suas vestes. E qual foi a música que nós cantamos? Mantos e palmas vai espalhando o povo alegre em Jerusalém, cantando Hosana ao Rei. E daqui a pouco, nós vamos cantar uma música que fala sobre isso. Louvemos ao Senhor, Hosana ao nosso Rei. É importante cantar de maneira apropriada. E como é que as pessoas cantavam? É claro que o Espírito de Deus agia em tudo o que acontecia naquele momento, para que a profecia fosse cumprida. Mas as pessoas sabiam que havia um salmo que falava sobre um Messias, que entrava vencedor em Jerusalém, vindo em nome de Deus para libertá-los do inimigo. A multidão sabia que quando Jesus entrava, cumpria a profecia, está vindo o teu libertador, montado numa jumentinha. E a multidão sabia muito bem o que ser cantado naquela hora. Nós precisamos aprender a cantar assim, de maneira pertinente, de maneira relacionada à nossa fé. É triste que a mesma multidão que cantou Hosana no domingo, quando teve suas expectativas frustradas, porque Jesus não veio para libertar o povo da libertação romana, e sim da libertação do pecado, cantou na sexta, pode crucificar. Não é? Então, esse é um alerta para todos nós, lembrando-nos de que a agenda de Deus não é a nossa. E nosso louvor tem que ser quando Deus está cumprindo a agenda que é a dele. E quando Deus está fazendo a sua obra de salvação, ainda que nossas necessidades sentidas não sejam imediatamente atendidas,
cabe a nós todo louvor e toda a glória tributarmos ao Senhor. E o bendito que vem em nome do Senhor ainda aguarda um cumprimento final. Nós ainda devemos cantar isso porque aguardamos o dia em que Jesus virá definitivamente. E o próprio Jesus nos fala disso no seu sermão escatológico. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Jesus estava falando, sim, a respeito da sua entrada triunfal um pouco mais à frente, mas, na verdade, isso aqui já tinha acontecido. Isso já tinha sido dito, e Jesus já estava em Jerusalém naquela semana, então ele não podia estar se referindo à sua entrada triunfal, ele tinha que estar se referindo ao seu retorno triunfal. Se você não sabe o que dizer no dia em que Jesus estiver voltando, está aqui a receita. Quando Jesus estiver voltando, sabe o que é para falar? Bendito o que vem em nome do Senhor. O rei chegou. E sabe o que vai acontecer quando ele voltar? Ele vai nos libertar definitivamente de todo e qualquer poder do pecado e da morte sobre nós. E ele vai nos levar para a presença de Deus e vai ter uma grande festa no santuário celestial. Você entendeu que é uma e a mesma história? Então é disso que nós estamos falando. E é isso que a gente vai fazer agora. Por quê? Porque a gente já está ensaiando para a eternidade. Nós vamos louvar ao Senhor. Ao som dos instrumentos, meus irmãos, vamos ficar em pé e cantar louvor.